Muito boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne, neste sábado, dia 22 de novembro, encerrando as atividades do dia com a palestra pública aqui no auditório Allan Kardec. Hoje nós estamos recebendo aqui, pela primeira vez, nosso irmão Carlos Afonso, também trabalhador. Desculpem, falei Carlos Afonso, o nome do nosso irmão correto é Luiz Afonso, também trabalhador da causa espírita, trabalhador do SEAI e também da Casa de Atualpa. Para nós, uma satisfação receber o irmão pela primeira vez aqui, no Monte Alverne, desde já dando as boas-vindas para ele, deixando-o à vontade para a exposição de hoje, que com certeza trará grandes ensinamentos. Já o título já demonstra isso, A Caminho da Luz, a palestra do irmão Luiz. Bem, meus amigos, o Monte Alverne disponibiliza nas redes sociais os links para as informações necessárias àqueles interessados, já que praticamente todos os dias da semana o Monte Alverne tem atividades, ou do tratamento mediúnico, passes, desobsessão, trabalhos voluntários também. Então, bastando acessar no Instagram ou no Facebook, e as palestras também dos sábados ficam arquivadas no YouTube, bastando os interessados digitarem palestra MA, ficam arquivadas ali as palestras. Então, mais uma vez, dando boas-vindas ao Luiz, desejando a todos nós e as nossas famílias representadas uma noite abençoada, com muita tranquilidade e ensinamentos doutrinários, o que nós realmente estamos buscando aqui no Monte Alverne. Para iniciar, vamos convidar a Isa para fazer a nossa prece inicial, por favor. Então vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, silenciar a nossa mente, para nesse momento sermos envolvidos pela espiritualidade amiga que trabalha aqui na nossa casa. Agradecemos por esse dia maravilhoso, por todos os trabalhos que foram realizados, desde o café da Irmã Dulce pela manhã até agora esse encerramento. Estamos muito felizes do nosso companheiro Luiz vir hoje fazer a palestra. É nosso companheiro já há alguns anos na musicoterapia dos hospitais de Brasília, no HMIP e no Hospital da Criança. Que ele possa ser envolvido também pela paz e o amor de Jesus e que cada um de nós possa absorver o melhor da sua palestra. Pedimos também nesse momento que a espiritualidade maior possa visitar todos aqueles que necessitam de saúde e de paz interior. Desde já agradecemos por tudo. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Agradecendo a Isa a prece inicial, vamos convidar o nosso irmão Luiz. Mais uma vez, Luiz, muito bem-vindo ao Monte Alverne. A palavra do irmão. Temos até às 9 horas. O relógio está ok. Obrigado, Luiz. Uma boa noite a todos. E a paz do Mestre Jesus possa estar conosco, né? Obrigado. Então agradecemos o convite que nos foi feito para estar aqui, para fazer alguns comentários a respeito do Evangelho de Jesus, dos nossos ensinamentos aí que foram deixados pelos benfeitores, amigos, para a nossa evolução. Então o tema de hoje, A Caminho da Luz,
um tema que foi tirado do livro, né, de Emmanuel, A Caminho da Luz. Esse livro aqui que ele vem, um livro de história praticamente, ele vem nos falar da nossa trajetória evolutiva, aqui da história do nosso planeta, desde que ele começou a ser formado. Então, Emmanuel vem trazer nessa obra aqui, né, como ele mesmo coloca, eu coloquei aqui no slide, ele diz assim, no modesto resumo da história, vê-se os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Então, ele faz um resumo da história do nosso planeta, esse resumo começando desde que houve uma reunião de espíritos puros, espíritos elevados, para poder decidir um pedaço, um trecho do Sol que se desprendeu em direção ao sistema solar para formar o nosso planeta Terra. Então, nessa época, um dos espíritos puros que estavam lá nessa reunião era Jesus, já evoluído como espírito puro. Então, ele estava participando e foi responsável por receber essa massa que estava se desprendendo do Sol para formar o planeta Terra. Então, Emmanuel, nesse livro, ele vai contar a história dessa formação do planeta e tudo que já aconteceu no nosso planeta. Então, ele chama aqui de todas as gerações nos surtos evolutivos, então, tudo que foi acontecendo. Então, ele diz aqui, muita vez o palco das civilizações foi modificado. Então, muitas e muitas civilizações já tiveram presentes nesse nosso planeta e já desapareceram também, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Então, a luz do princípio aqui, ele se refere a Jesus, o nosso guia, nosso modelo. E esses atores todos, ele vai colocar como a humanidade presente aqui nesse planeta Terra. Então, todos nós somos os atores das civilizações, então, sofrendo essas mudanças, essas renovações, dizendo ele que os atores são os mesmos. Então, nós estamos aqui nesse planeta presentes há milhares e milhares de anos, participando de toda essa história do planeta. Então, a base do nosso estudo hoje é falar dessas vindas, idas e vindas aqui no nosso planeta. Então, a base do nosso estudo é falar de reencarnação, né? A gente vem falar de como a gente deve aproveitar as oportunidades que temos dadas por Deus, nosso Pai, para chegarmos até a luz. E quem é a luz? A luz é Jesus, o nosso mestre, o nosso guia. Então, nós precisamos estar, né, informados de como devemos traçar esse caminho. O caminho, sabemos que é o próprio Jesus. Ele mesmo, quando estava na última ceia, se despedindo dos seus apóstolos, né, já ia passar por aqueles momentos de sacrifício, depois desencarne. Ele estava se despedindo, falando que ia para um lugar, preparar um lugar, que logo, logo todos estariam juntos. Então, um dos apóstolos perguntou para ele, mas como que nós vamos saber o caminho para chegar até esse lugar? E ele falou, mas eu estou com vocês aqui há tanto tempo, né? E vocês ainda não sabem o caminho. O caminho sou eu sou o caminho. Eu sou a verdade, sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele veio à Terra trazendo os ensinamentos, né, de Deus, nosso Pai, trazendo Deus como Pai, Deus como amor, e ensinando a todos a amar. E deixou também nessa última ceia um ensinamento, mais um mandamento, que nós nos amássemos como Ele amou. Então ele também deixou esse ensinamento aqui. Então Emmanuel, nesse livro, ele vai contando a história, então ele fala que teve várias civilizações, ele fala, nesse livro tem falando da raça adâmica,
A raça adâmica, ele se refere àqueles irmãos que vieram de outros lugares, né? A maioria deles vieram de Capela. Capela é uma estrela muito maior do que a Terra, distante aqui, trilhões de quilômetros da Terra. Então, nessa constelação, chegou um determinado momento em que um dos planetas dessa constelação estava já passando para um mundo regenerado, para um mundo melhor. E muitos espíritos ali, milhares de espíritos que estavam nesse planeta, não estavam podendo acompanhar o progresso do planeta, a evolução do planeta. Então, eles foram praticamente retirados do planeta. E para onde eles iriam? Daí foi pedido a Jesus que recebesse esses espíritos aqui na Terra. E a Terra estava em formação ainda, a Terra estava no estado primitivo. A maioria dos habitantes do planeta ainda eram espíritos que estavam nas suas primeiras encarnações, vindo já, né, do mundo animal, ainda tentando se reconhecer como um ser individual, como um espírito. Quando nós vivemos no planeta primitivo, a gente passa tentando se reconhecer como espírito, como uma individualidade. Então, esses espíritos vieram e aqui, recebidos por Jesus nesse planeta, se dividiram, se espalharam pelo planeta e formaram várias raças. E essas raças que são as raças originais, por isso que são chamadas de adâmicas, uma relação que tem com a gênese mosaica, né? Então, essas raças aí formaram os egípcios, os hebreus, né, os hindus, então várias e várias raças então, começaram a fazer o planeta a se desenvolver. Nessa época, um pouco depois, Deus, nosso Pai, enviou Moisés, um espírito também que trabalhava com Jesus, e Jesus enviou Moisés à Terra, né, a pedido de Deus, para poder começar a trazer alguma ordem para o povo do planeta. Então trouxe aquele decálogo, os 10 mandamentos, para começar o povo já a ter uma certa ordem de como se direcionar nesse caminho da evolução. E Jesus, como tinha prometido àqueles irmãos que vieram lá de Capela, que estaria com eles aqui na Terra, ele prometeu, fez uma promessa que estaria presente, ele também veio, encarnou e trouxe também luz, né, a esses irmãos. Então veio ensinar o amor, veio dizer, falar sobre Deus, né, então trazer a felicidade, falou de bem-aventuranças, né, falou de mansos, de pacíficos, né, então ele veio ensinar como se deve, né, encaminhar para chegar até a luz. Então, aí que está mais ou menos esse caminho. E depois de um certo tempo, quando a ciência já tinha tomado algum, né, começou a desenvolver o mundo, já tinha se espalhado pelo mundo, as pessoas já estavam um pouquinho mais evoluídas, Deus permitiu, né, através de Jesus, que os espíritos começassem a se comunicar por todo o planeta, espalhando a mensagem de Jesus por todo o planeta, ensinando, explicando o que Jesus havia vindo aqui trazer para nós. Então os espíritos começaram a se comunicar e houve, à época, Allan Kardec, um missionário, que começou, né, a juntar todas essas informações, essas mensagens, e chegou a fazer o Livro dos Espíritos. Então esse Livro dos Espíritos é um livro onde reúne, através de perguntas e respostas, reúne as informações dos espíritos para também nos direcionar de uma maneira mais racional ao caminho da luz. Então aqui está o Livro dos Espíritos, uma obra que fundamenta o Espiritismo, traz o Espiritismo, abordando aspectos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina dos Espíritos. Ele é composto por perguntas feitas por Allan Kardec a espíritos superiores, que respondem sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, a reencarnação, leis morais, a vida presente, a vida futura, o futuro da humanidade,
a obra busca o quê? Esclarecer questões existenciais e apresentar princípios para o aprimoramento moral do ser humano. Então, o Livro dos Espíritos tem esse objetivo principal, trazer princípios de aprimoramento moral para a melhora do ser humano. E são os espíritos superiores que vieram na época de Kardec, que continuam vindo, que eles não pararam, sempre trazendo mensagens, informações, estão com todos nós, vieram para ficar. Mas não veio na primeira revelação igual aconteceu com Moisés, depois Jesus. Não, agora veio os Espíritos, vieram para ficar eternamente, né? Por muitas e muitas, né, gerações, civilizações que vão acontecendo. Então, esse Livro dos Espíritos é o livro base para a gente se colocar no caminho, se encaminhar de uma maneira, né, consciencial, melhor já raciocinando. E dentro desse livro, né, a gente vai se basear aqui, ele fala de muita coisa, mas a gente vai ficar baseado na reencarnação, que é a maneira com que Deus nos permite a gente estar sempre se melhorando. Então, dentro do Livro dos Espíritos tem o capítulo 4. Nesse capítulo 4, nós temos lá, que tem o título de da pluralidade das existências. Então, fala de reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigração. Então, fala de encarnação, esse capítulo 4. Depois, quem quiser pegar o capítulo, estudar, né, vai ter muitos questionamentos a respeito. A questão sobre a reencarnação, que tem nesse capítulo, é a questão 166, onde Allan Kardec questiona aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, a alma estava aqui encarnada, né, a alma, o espírito, quando está encarnado, então ele não conseguiu se sair da encarnação perfeita, depois que deixou o corpo. Como é que ele pode fazer para melhorar, se depurar, né, chegar à perfeição? Aí os espíritos responderam: sofrendo a prova de nova existência. Então ele vai ter que, né, viver novamente no corpo físico. Aí tem lá a subpergunta A: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Então, como espírito, só como espírito, sem o corpo, será que ele vai conseguir essa transformação? Então os espíritos respondem: depurando-se, a alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então é necessário a vida do corpo físico para conseguir essa depuração, essa transformação. Aí vem uma outra pergunta, que Kardec fica questionando, né? Ele não se contenta só com uma resposta, ele faz várias perguntas em cima de um mesmo tema. Então ele pergunta de novo: a alma passa então por muitas existências corporais? Aí os espíritos responderam: sim, todos contamos muitas existências. Ele fala de existências no corpo físico, todos nós temos muitas e muitas. E por último, Kardec pergunta: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo? É assim que se deve entender? E eles responderam simplesmente: efetivamente, evidentemente, é desse jeito que se deve entender. Então, depois que se deixa o corpo físico, né, depois que o nosso tempo acaba nesse corpo físico, ele não dura para sempre, nós vamos para o mundo espiritual, lá chamado de estado de erraticidade, né, e lá no mundo espiritual a gente continua estudando, aprendendo, reencontrando nossos parentes, nossos amigos, nossos parentes de vidas passadas, né, e ali a gente começa a se preparar, né, verifica lá o nível que está, já está evoluído, não está, você ainda precisa aprender muita coisa. Então, é necessário voltar. Por que é necessário voltar? Porque a gente entender o que é um espírito puro é aquele que é um sábio, que sabe realmente tudo. Então, a gente numa encarnação só, a gente não pode aprender de tudo. Necessitamos de várias encarnações para a gente aprender.
Numa a gente aprende a ser médico, na outra a gente aprende a ser músico, na outra a gente aprende a ser professor, na outra a gente vai aprender a ser um lavrador, um operário, né? Ou depois um político, né? E assim vai. Nós precisamos aprender de tudo para podermos ser espíritos evoluídos, espíritos puros. Porque um espírito puro, ele está diretamente em contato com Deus, nosso Pai, com o Criador. E se ele está em contato direto com Deus, ele pode receber de Deus alguma missão. Essa missão pode ser uma missão para formar um planeta, como Jesus recebeu, uma missão para poder ser um anjo guardião de um país, né? Ou então ser um anjo guardião de uma determinada profissão, dos médicos, ou então dos professores, e assim vai. Então, são várias e várias missões que Deus vai espalhando, né, para todos aqueles que já estão recebendo diretamente as suas ordens. Então, mas para isso é necessário tenhamos muitas existências no corpo físico. Nós precisamos estar sempre aprendendo. E muitas das vezes também a gente vai, faz um planejamento, né? Chega lá, vou encarnar, vou ser uma pessoa, né, boazinha, vou ter essa profissão. Aí chega aqui, que é um planeta de provas e expiações ainda, não é um planeta evoluído, começa a se iludir com o que tem de mais barulhento nesse mundo, que é aquele chamado mal, né? O mal são o quê? Os vícios, as ilusões, né? As preguiças. Então, a impaciência, a raiva, o ódio. Então, a gente vai se envolvendo com tudo isso e acaba o quê? Esquecendo do planejamento que a gente fez, né? A gente planejou vir aqui, né, e começar a evoluir, não só intelectualmente, mas também moralmente, começar a adquirir algumas virtudes. Então, aí começa a se iludir com as coisas do mundo e não faz o que tem que fazer. Mas o corpo não aguenta viver 200, 300 anos. Chega um momento que ele tem que desgasta e vai acabar. Aí na hora que o corpo acaba, que você está lá, né, às vezes em cima de uma cama, e começa a refletir, ei, eu era para fazer isso, fazer aquilo, e não fiz, e agora? Né? Agora, só em nova oportunidade, né? Porque o corpo vai se acabar. Aí a gente passa para o mundo espiritual, aí chegam lá aqueles benfeitores, né, aqueles nossos amigos, que estavam junto conosco, participando lá do planejamento. Todo mundo cruza os braços, né, meu irmão? Você foi, mas e aí? Né? De novo, né? Então vai ter que voltar, só que você vai ter que voltar, agora não é só para passar por uma prova de aprendizado, você vai ter que passar também por uma expiação, né? Você vai ter que corrigir esses erros que você deixou para trás. Se você foi muito preguiçoso, agora você vai ter trabalho que não vai ter 25, 30 horas por dia que você não vai dar conta, vai ter que trabalhar direto. Por que você não trabalhou na vida anterior? Então eu trabalho agora. E assim vai, a gente às vezes passa por algumas coisas que a gente acha que é sofrimento, mas não é, né? Aquilo mesmo que nós semeamos em outras vidas e não fizemos do jeito que tinha que fazer e agora tem que começar. Por isso que nós precisamos entender a chamada justiça da reencarnação, né? Aí lá nesse capítulo 4 também tem a justiça da reencarnação. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-lo. Deus está sempre dando oportunidade de alcançar os meios da perfeição, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então a gente vem para passar por várias provas, né? A gente não consegue passar por uma prova que a gente não vai dar conta, porque Deus só dá aquilo que a gente pode carregar, né? O fardo não é tão pesado assim, né? Então, a sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, muitas das vezes, a gente não dá conta, né? Ou esquece, ou se ilude mesmo com o mundo, começa a achar que o mundo é só para se divertir, a gente vem aqui a passeio, passar férias, então, e a gente vai na onda também, deixa levar, a vida vai levando e precisamos
fazer aquilo que é necessário. Para a gente poder evoluir moralmente, para a gente poder se melhorar, Jesus nos disse que o fardo dele era leve, né? Ele não exigia muita coisa, não. Exigia que a gente simplesmente praticasse o bem, que fossem pessoas boas, né? Que a gente começasse a viver fraternalmente, praticando bem. Mas muitas das vezes, né, a gente não esquece. Tem até a história que eu gosto até de lembrar essa história, a história de um romano, né, que era muito rico, um patrício, poderoso, morava no palácio. Então, ele vivia lá com os brilhos, né, que ele gostava de muita coisa dourada, de muito ouro, né, no seu palácio e tudo. Mas um homem que não fazia bem para ninguém, nunca ajudou ninguém. Tem até essa história que é chamada a História de um Pão, que está lá no livro do Irmão X, né, no livro O Espírito da Verdade. Então, nesse livro, conta essa historinha. O nome dele é Barsabás, era um tirano, né? Então, ele vivia lá no seu palácio, né, só com festas, mas era daquelas pessoas que a gente pode chamar que tinha usura, né, que não gostava de ajudar ninguém. Então, ele chegou o momento dele também, ele desencarnou. Né, chegou o momento que tem que ir embora, né? Então, diz aqui a história. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, quando ele chegou lá no mundo, né, dos espíritos, buscou debalde reiterar-se no grande palácio que lhe servira de residência. Ele voltou para o palácio dele, né, ele voltou para casa. Então, ele chegou lá no palácio como espírito, né, não estava mais com o seu corpo físico. O que ele viu lá? A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, ela tinha vendido o palácio, vendendo também os adornos. Viu, então, baixelas, candelabros, telas, jarrões, tapetes, perfumes, joias, tudo que era dele. Né, o leiloeiro lá, vendendo tudo, batendo lá sobre o martelo do leiloeiro. Enquanto os filhos estavam lá discutindo, querelando no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Então, todo mundo esqueceu, morreu. Então, como se diz, morreu, acabou. Então, vamos pegar o que é nosso. Cada um foi atrás da sua parte. Ninguém se lembrava do seu nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. Então, e por que na memória de semelhantes amigos? Aí depois, ninguém lembrava dele. E por que na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra? Tentou o interesse afetivo de companheiros de outros, né, da infância dele. Todavia, entre eles, encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerência e de usura. Então, ele não encontrou ninguém que lembrasse dele para falar alguma coisa de bom, né? As pessoas sempre lembravam como se fosse uma pessoa que não foi uma pessoa boa. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou. Por fim, a visão ajorrando-o nas trevas. Então ele foi parar num lugar onde só tinha trevas, e ali ele ficou vagando. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira e ele vê diante de seus passos um santuário sublime, faiscante de luzes. Então ele vagando naquelas trevas exteriores, ele de repente fez uma oração, pediu, e ele começou a ver, e vagueando ele chegou numa casa que era chamada Casa das Preces. E nesse lugar ele estava lá cheio de discos, brilhando, né? Aí ele perguntou lá pro anjo que tomava conta daquele lugar: que lugar é esse aqui? Ele falou: isso aqui é a Casa das Preces. Cada disco que você vê aqui brilhando é uma prece que veio lá do mundo dos vivos para cá. Alguém agradeceu e chegou e fica aqui, para quem está aqui nessas trevas.
Aí ele falou, então deixa eu ir embora, que aqui não tem nada para mim, não. Eu nunca fui bom para ninguém, nunca fiz nada de bom. Ele, não, você foi sim, um dia você fez um bem. Você lembra que um dia você deu um pão para um menino que estava com fome? Aí ele olhou, pensou, lembro, era Jonaquim, o enjeitado, um que andava pela rua, e me pediu um pão, eu dei um pão para ele. Então, ele falou assim, ó, aquele discozinho pequenininho ali, é a prece que ele fez em agradecimento ao pão que você deu a ele. Então, a gente observa que Deus, nosso Pai, Ele está sempre nos auxiliando, né? Às vezes alguém a gente faz um bem até para se ver livre, né? Não, vou dar esse pão aqui para esse menino ficar me perturbando. Então, deu pão, vai embora daqui. Mas o menino agradeceu e fez uma prece. Aí o anjo falou para ele, ó, segue o brilho dessa luz aqui que você vai encontrar o caminho da sua salvação. E ele foi seguindo o brilho daquele disco e de repente ele estava dentro de uma carpintaria e encontrou lá um homem de já uns 40 anos trabalhando lá, né, na madeira. Era o Jonaquim, já adulto, né? E diz a história de irmão X que depois de um certo tempo, Jonaquim tinha nos braços mais um filhinho, né? Que era o próprio Barsabás, que conseguiu reencarnar, renascer, porque um dia ele deu um pão para um menino enjeitado. Então, a gente vê que essa justiça, né, na reencarnação, a justiça divina. Deus vai aproveitando tudo que a gente faz. Só que ele aproveita, né, nós vivemos num planeta de prova e expiação, ele aproveita de acordo com a lei. A lei é lei de causa e efeito, né? Então, é de acordo com a lei que a gente vai recebendo o bem ou recebendo aquilo que não é tão bom, mas é o que nós plantamos, né? Então, tá aí. Continuando, né? Deixa eu ver aqui, você já foi. Encarnação nos diferentes mundos. Então, a gente sabe que Jesus nos falou que existe muitas moradas, há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus disse isso. E nós vivemos apenas aqui no planeta pequenininho, planeta Terra, numa estrela também pequena. Se a gente for comparar o nosso Sol à Capela, né? O nosso Sol ele é muito pequenininho em relação à Capela. O brilho de Capela ele é imenso, dá para se ver até o olho nu, né? A gente chegar ali e olhar para a constelação do Cocheiro, nós vamos ver o brilho de Capela. Então, aí ela vive a uma distância muito grande, né? A luz para chegar aqui demora, acho que são 40 e poucos dias, né? Então, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Então, é muito distante daqui. Então, existem muitos e muitas moradas. E a gente vai reencarnando, nascendo, renascendo, nesses mundos todos, porque a humanidade que Deus criou, a humanidade que vive no universo, está em toda parte. Em cada estrela que a gente vê, cada estrela carrega vários mundos ao seu redor, né? A gente olha para o céu, vê milhares e milhares, não consegue contar, né? Então, várias galáxias. Então, todas elas são habitadas. Até o nosso Sol é habitado também, né? Tudo é habitado, a Lua também é habitada, todo lugar é habitado. Tem espíritos vivendo. Então, a gente pode viver em outros lugares também, de acordo com a necessidade e de acordo com o grau da nossa evolução. Aí a questão lá, 172, Livro dos Espíritos, capítulo 4, né, que fala da pluralidade das existências, diz assim: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra, só que na Terra? Os Espíritos falaram que não. Vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais, das mais distantes da perfeição. Então, a nossa realidade é que nós estamos ainda muito distantes da perfeição. Somos todos espíritos ainda imperfeitos. Mas
já temos, né, um caminho para seguir, o caminho do nosso Mestre Jesus. Já temos um guia para nós imitarmos, para a gente seguir esse guia, que é o nosso modelo. O que é um guia? Guia é aquele que vai guiando, vai na frente, né? Está lá sempre guiando a expedição, e Jesus está guiando. E a todos os espíritos que Deus entrega a Jesus, ele começa a cuidar. Ele mesmo disse que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele, ele se deixaria perder, cuidaria de todos. Então todos estão aos cuidados de Jesus, mesmo que o nosso planeta chegue a um nível de mudar para um mundo melhor. Se esses espíritos estão aqui com Jesus, forem mandados para outros mundos, Jesus vai estar cuidando, depois vai trazer de volta, né? Ou então vai estar sempre cuidando, porque Jesus é um espírito que vive diretamente recebendo de Deus os seus mandatos, as suas ordens. Então, ele pertence ao universo, já é um espírito puro. Então, Jesus também ele falou muito do reino dos céus, né? O caminho que a gente deve, né, ir, o reino que a gente deve ir, que a gente deve buscar. Então, esse reino dos céus, ele é um reino que, na realidade, fisicamente, ele não existe em lugar nenhum, né? A gente pode dizer que ele pode existir dentro de cada um de nós, né, na nossa consciência. Então, nós é que começamos a buscar esse reino dos céus através de quê? Da nossa iluminação, de colocar para fora o brilho do nosso espírito. Então, fazer a nossa luz brilhar, que Jesus também disse, vós sois Deus, vós sois o sal da terra. Então, vocês são a luz do mundo, tudo isso Jesus nos falou. Então, precisamos acreditar nisso. Tem um livro do Honório Abreu, que tem o título O Caminho do Reino. Honório Abreu, um espírito que trabalhou mais de 50 anos na doutrina espírita. O Honório Abreu, ele foi responsável por fazer as gravações daqueles livros que seriam mais tarde o estudo aprofundado da doutrina espírita, né, da Federação Espírita Brasileira. Então, trabalhou lá em Minas Gerais e atualmente está no mundo espiritual e transmite livros, mensagens através do Wagner Paixão, né, que também é um médium psicógrafo. Então, o Honório Abreu, ele também começou ele é praticamente um dos fundadores do Núcleo de Estudos de Pesquisas do Evangelho, o NEP, onde muita gente faz parte, participa. O NEP ele não é só para os espíritas, ele é aberto para todos os que queiram estudar o Evangelho de uma maneira assim mais profunda, né? Estuda-se muito a Bíblia ali. Então, Honório Abreu ele trouxe aqui nesse livro, o livro O Caminho do Reino, e ele diz aqui o seguinte: o reino dos céus é a resultante das pelejas reencarnatórias. Então, o reino dos céus é a resultante da nossa, né, idas e vindas daquilo que a gente vai, né, pelejas, a gente vai lutando nas nossas encarnações. Em mundos que oferecem campo para essas operações, assim como a Terra, com os seus 2 estágios consolidados. Então, nesse livro aqui, ele já diz que a Terra já tem 2 estágios consolidados. O de primitividade, mundo primitivo, já deixou de ser, quando a infância do espírito aprende sobre o meio e é induzida a se reconhecer como um indivíduo. O mundo primitivo, o espírito encarnado no mundo primitivo, ele está ali para se reconhecer como um indivíduo, uma individualidade. E também o de expiações e provas, diz Honório Abreu, que já está também consolidado, em que as concepções de moral autorizam o ser a se reconhecer espírito imortal, regido pela lei de causa e efeito. Então, nosso mundo é um mundo agora já em transição para um mundo melhor. Então, já temos esses 2 estágios aqui do nosso planeta consolidados. Estamos em transição para um mundo de regeneração, para um mundo melhor. A lei de causa e efeito, durante muito e muito tempo aqui, porque eu acredito que o planeta deixou de ser primitivo quando Deus enviou os 10 mandamentos a Moisés, né? Então, depois, quando veio
a doutrina espírita, os ensinamentos do mundo espiritual. Então, a gente começou a passar já para o mundo de regeneração. Então, leis de causa e efeito, a gente já viu e vê até hoje acontecendo. As pessoas ainda lutando, né? Tem muitos que se envolvem ainda com muitas guerras. Já tivemos guerra mundial, primeira, segunda. Então, esse aqui são as lutas, a lei de causa e efeito. Já fizemos muita coisa que não devia e vem o efeito de tudo isso. Mas o momento agora é o momento de raciocinar, de começar a pensar e começar a tirar de dentro de nós, né? Fazer uma depuração para de começar a adquirir as virtudes. Porque para herdar a terra, como disse Jesus, para viver no mundo regenerado, basta estarmos todos já com o pensamento de praticar o bem, fazer o bem. A gente já pensa em fazer o bem e pratica o bem, começa a fazer o bem, nós já estamos aqui vivendo, né, num mundo melhor. Lá no mesmo livro, ele diz assim: esse reino se constitui de valores provados no fogo das provações e o esforço por sua conquista. Transforma impulsos primários do instinto em reflexões conscientes para depois convertê-las em sentimento puro, que são as virtudes da alma. Então, aqui, o reino que a gente vai formando, adquirindo dentro de cada um de nós. Então, são valores que a gente vai provando, a gente vai passando pelas provas. Muitas das vezes, quando a gente passa por uma prova, essa prova foi difícil, mas serviu para a reflexão. Se ela foi dada porque você cometeu alguns erros, então você refletiu e não vai mais cometer aquele erro, né? Então, senão você vai ter que sofrer, passar por uma expiação, né? Então, o sofrimento, quando vem, muitas das vezes é para fazer a pessoa parar e começar a refletir e deixar o mal para trás e começar a adquirir as virtudes da alma. Começar a esquecer o egoísmo, esquecer o orgulho, esquecer a vaidade, começar a ser paciente, ser bom, ser humilde. Então, a gente começa a praticar. E como é que isso se dá? Será que é necessário vir algum espírito e encarnar aqui como Jesus, ou então como alguma coisa tem que acontecer, uma catástrofe muito grande? Não. Está acontecendo já há muito tempo, a gente pode até ler isso aí nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, no de Amanhecer de uma Nova Era, Transição Planetária, né, o Mundo de Regeneração, são livros que eles vão trazendo informações do mundo espiritual, como que está acontecendo essa regeneração. E dizem que espíritos estão vindo de outros planetas, outras constelações mais avançadas, encarnando no meio de nós, para nos ensinar o quê? Ensinar o amor através de quê? Começa a nos ensinar a amar os animais, a proteger os animais, a proteger as florestas, a cuidar do meio ambiente, né? É como diz aqui, ó, os movimentos humanos em torno da proposta de evolução consciente se dão, ainda que uma parcela considerável da humanidade desconheça a sua natureza divina. Muita gente não tem nem noção de que é filho de Deus, né? Não sabe de onde vem, para onde vai, nem o que está fazendo aqui, não sabe de nada disso. Vive no mundo, mas no meio desse povo também nasce um espírito evoluído e começa a fazer o quê? Ensinar ele vamos cuidar do planeta para a gente poder ter ar para respirar melhor, vamos cuidar dos animais, vamos evitar de matar os animais, não vamos mais pensar em guerra, né? Vamos parar de ver notícia ruim, de querer só fomentar o ódio, de querer, né, você vê uma notícia, às vezes alguma coisa que aconteceu, já começa a julgar, vamos parar de julgar. Então, começa, às vezes se envolve no meio, através de um trabalho voluntário, de um trabalho social, não tem religião nenhuma, não sabe nem o que ele é, mas começa a se envolver. E com isso, esses movimentos humanos vão fazendo a pessoa a se tornar uma pessoa boa, já praticante do bem. Então, não tem necessidade de ter rótulo religioso, né, de ser budista, druidista, né, cristão, nada disso.
é necessário que ele já tenha sentimentos, transforme, né, o mal que tem dentro de si em virtudes da alma. Então, é dessa maneira que o Honório vem falar para a gente. Ó, o fluxo e refluxo inestancáveis, que são as indas e vindas, que a gente renasce, nasce e renasce, né? Migrações de seres asseguram a renovação de valores e propostas, fixando no psiquismo humano os caracteres de vulto para a iluminação das consciências em eclosão no tempo. Então, as consciências vão começar a ser melhores, e esses espíritos que estão vindo aqui, né, renascendo, muitos deles renascem lá no meio de uma favela e vai ser um jurista, ou vai ser um médico, ou vai ser um cientista, né? Então vai ser um pedagogo, alguma coisa assim, e vai começar a modificar aquela comunidade onde vive, né? Outros que vêm e se tornam um músico de destaque e começa também ali a auxiliar aquela comunidade. Outros são esportistas que também começam a fomentar, tirar os jovens da criminalidade, trazer ali para o esporte, né? Então, isso a gente vê acontecer, já está acontecendo no nosso planeta. Por isso que o nosso planeta já está nessa era, a era da regeneração. Essa era da regeneração, que se chega a partir das operações de saneamento, esse saneamento aqui, e depuração kármica. Esse saneamento é o que aconteceu lá com aquele planeta da constelação de Capela, né, do lado do Cocheiro, onde acompanhar a evolução do planeta. Tem gente que, mesmo com todo esse movimento acontecendo no mundo, ele continua ruim, continua mal, ainda querendo guerra, ainda querendo matar, ainda querendo só o crime. Esses irmãos é que vão ser levados para outros planetas, vão ser convidados ou então, né, levados mesmo, não podem mais reencarnar aqui, porque não tem sentimento no bem. Então, esse é o saneamento que está acontecendo. Saneamento e depuração, essa depuração de kármica, por quê? Porque está devendo demais, né, e não pode mais pagar aqui, porque aqui o mal já não vai ter tanta importância assim, porque o nosso mundo já está evoluindo. Então, são levadas a efeito nessa hora do nosso globo. Nosso globo realmente está nesse momento de saneamento e depuração. E será responsável por consolidar esse reino de virtudes, em que o novo mandamento, né, está ali entre aspas, não é novo, já tem mais de 2000 anos, que Jesus falou isso, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esse é o mandamento que a gente precisa começar a trabalhar, o amor, né? Está lá em João 15. Então, a gente precisa começar nesse mundo que nós estamos já vivendo, que é um mundo regenerado já, né? A gente pode achar que não é, mas ele já é começar a praticar isso aqui, amar como Jesus nos amou. Isso é muito difícil? Será que é difícil demais? Né? Não sei, né? Ou sei. Será que eu sei ou não sei? É de cada um, né? Isso é cada um, é individualmente. Porque para a gente adquirir esse reino dos céus, a gente tem que chegar individualmente, porque ele está em cada um de nós individualmente, né? Então, isso é a meta, será a meta das almas já amanhadas, né, trabalhadas aí em dores e sofrimentos. Então, a gente já tanto reencarnou sofrendo tantas dores, então já está, né, mais do que conscientes do poder do seu livre-arbítrio. Então já sabe como usar o livre-arbítrio. Se eu usar mal, eu vou receber mal. Se eu usar bem, eu vou receber bem. Já sabe, ter consciente já. Exercitado sem o palho da responsabilidade, que então, na regeneração, se edifica por princípio ético de sua jornada. Então não precisa mais ali estar, né, em cima fez, pagou, né? Não precisa, a consciência mesmo, obrigando a ele ter que regenerar, porque ele vai estar já com um princípio ético, já vai fazer o bem pensando no bem, amar como Jesus amou. Se alguém achar que é muito complicado, que é muito difícil, é só recorrer a quem? A Jesus. O que ele disse para nós? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Todo mundo que achar que as coisas são muito difíceis, é só ir até Jesus.
que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ir até Jesus. O que significa ir até Jesus? É a gente começar a acreditar, né? A gente acordar de manhã, fazer a nossa oração e se entregar ao que vier. O que foi preparado para mim hoje, nesse dia? Muitas vezes eu não sei, eu fiz um planejamento, mas o planejamento não é nosso, é de Deus, nosso Pai. As coisas vão acontecer naturalmente, a gente segue aquela nossa rotina, mas de repente alguém bate a porta, ou alguém liga, faz uma ligação, ou recebe uma mensagem no WhatsApp, precisando de você aqui e tal. Isso é a gente se entregar a Jesus e fazer aquilo que é necessário fazer, né? Sair para fazer uma visita a um doente, ou então ligar para alguém que você não fala há muito tempo. Então são muitas coisas que eu mesmo, às vezes, nem faço, mas a gente precisa. Isso também, né? E as pessoas gostam, né? E agradecem, né? Das vezes a gente pensa que está só fazendo uma gracinha, não, está fazendo bem, porque indiretamente a gente está levando a boa energia, os bons fluidos, o passe, né? Então é isso aí. É ir até fazer o que Jesus está colocando para nós, porque o fardo dele é leve. Por que é leve? Que é praticar o bem, né? Ter boa vontade de ser bom. Isso aí é leve. Iluminação. Lá no livro Consolador, um livro também de Emmanuel, que é um livro de muitas perguntas, que durante a reunião, né, lá em Uberaba, com Chico, aqueles irmãos ali que trabalhavam com Chico, ficavam perguntando, e tanto que perguntavam ao Emmanuel que ele acabou formando um livro chamado Consolador. São 411 perguntas. E na questão 218, né, Emmanuel, né, não botei ela toda, que é grande, só botei um trechinho, ele diz assim: o trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Então, para a gente poder se iluminar, a gente tem que estar sempre, permanentemente, fazendo isso, né, estudando, aprendendo, tem que ser metodizado. A gente tem que estar ali sempre com aquele método, né, tem que ser metódico mesmo, e permanente, não pode parar. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. Os fenômenos, às vezes, são fenômenos que acontecem nos convidando para o trabalho, os fenômenos, às vezes, os espíritos querendo se comunicar conosco de alguma maneira, não é? Então, acontece diversos fenômenos convidando-nos ao trabalho, e a gente fica curioso, né? Acontecendo isso, estou escutando uns barulhos, estou vendo ali uns vultos, não sei o quê. Aí fica curioso e vem atrás de uma casa espírita, às vezes, para saber o que é isso. Mas isso, se você vir aqui, não vai te iluminar, né? Não vai deixar você brilhando. É necessário você começar um trabalho, um esforço muito grande, um trabalho individual, de começar a raciocinar, refletir como é que é a sua vida, o que você está fazendo, né? Está seguindo Jesus, está no caminho de Jesus, está praticando bem. Então, isso vai fazer a gente começar a refletir e começar a colocar em prática esse trabalho. A palavra dos guias e mentores do além ensina, né? A gente tem milhares de livros aí que são palavras dos guias, dos mentores, às vezes mensagens que vêm até diretamente a nós, nos ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifícios e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Batalhar por nós mesmos, como indivíduos, e começar a aproveitar os ensinamentos dos Espíritos, aproveitar os ensinamentos da doutrina, aproveitar os ensinamentos que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes, muitas das vezes, a gente esbarra com uma pessoa, né, que você até pode achar que é inferior, né, mas você vai lá conversar, espírito evoluído,
está ali em missão, né? Esbarrou com você para te ajudar, né? Então, é aproveitar as oportunidades e começar a refletir e fazer o trabalho que é necessário fazer. E aqui a gente tem, navegando pelo mar das existências físicas, então aqui fazendo uma comparação com a parábola, né, da rede, parábola que a gente joga a nossa rede do barco, e Jesus foi lá e falou para Pedro, passou a noite todinha lá pescando, não pegou nada. Ele joga a rede para o lado direito. Ah, não vou jogar não, não tem nada aí. Mas já que você está mandando, vou jogar. Aí jogou e veio aquela pesca maravilhosa, né? Então, navegando pelo mar das existências, muitas e muitas e muitas existências físicas, várias encarnações, podemos realizar a pesca maravilhosa dos valores imperecíveis que permeiam as ilusões e as miragens sugeridas e mantidas por nossa tacanhez moral. Então, a gente pode se melhorar, né? A gente pode ir buscar fazer essa pesca maravilhosa. A gente pode fazer a pesca. Quando a gente faz a pesca, geralmente o quê? Joga a rede, mas nem tudo que vem da rede a gente aproveita, né? Muita coisa ali a gente devolve para o mar, porque não serve. Então, a gente começa a fazer essa separação do que é bom e o que não é bom, né? Seguir aqueles ensinamentos antigos lá, até de Sócrates, lá na Grécia, né? As pessoas chegavam para Sócrates, Sócrates, tem uma coisa para te contar, tal, não sei o quê. Sócrates, espera aí, o que é? Ah, é bom que você vai me contar? Não, bom não é. É verdade? Não sei. É útil? Serve para alguma coisa? Também não. Então fica para você. Não quero saber, não. Eu deixo Sócrates falar, então fica para você. Eu não quero saber. Não é bom, não é útil, não é verdade, por que ele vai querer receber aquilo dali, né? Então, jogou a rede, aí, para que eu vou ficar com esse peixe aqui que só tem espinhos, isso aqui é venenoso? Não, vou jogar fora. Vou ficar com o outro que serve para alimento. Então, a gente começa a fazer essa nossa pesca. Então, navegando pelas nossas existências, em reencarnações e encarnação, aprendizado em aprendizado, a gente vai fazendo essa pesca e vai aprendendo, né? Normalmente a gente aprende muito quando já está numa certa idade, que já viveu bastante, né? Aí a gente começa a refletir mais, né? Isso aí não é bom, isso aí não vai dar certo. Mas aí, cadê a energia, né? Para poder colocar aquilo tudo em prática? Já não tem tanta, né? Então, e para que isso? A fim de que o reino dos céus se reflita por nossa mente, então depurada e desperta. Para o reino do céu se refletir na nossa mente e nos nossos atos, é necessário a gente já ter colocado dentro de nós aí, né, o reino dos céus, as coisas boas, e fazer realmente a nossa luz brilhar. Então, tá aí os nossos comentários. Espero que eu tenha passado alguma coisa, né, que tenha feito aí vocês pararem para refletir um pouquinho. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Muito obrigado, nosso agradecimento ao irmão Luiz pela essa exposição, como ele bem disse, que possa servir para a nossa reflexão ao longo da semana, e a partir da terça-feira já estará disponível no canal das palestras do Monte Alverne. Muito obrigado, Luiz, pela exposição. Nós vamos passar agora para os passes na nossa cabine de tratamento. Nós convidamos os médiuns presentes para nos ajudarem ali, e a prece final será realizada lá dentro da cabine. Então, os irmãos que puderem ficar até o fim, nós vamos realizar a prece de encerramento e de agradecimento por mais uma semana de labor lá dentro. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso retorno para os nossos lares e continue presente em nossa caminhada. Que assim seja, meus irmãos.